Antes de mais nada, deixa sua curtida, se inscreve no canal e badala o sininho. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o papel da tecnologia no combate à pedofilia, bem como os cuidados que os pais ou responsáveis devem ter quando as crianças e os adolescentes estão acessando a internet. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o perito forense computacional do programa Antipedofilia, Marcos Raposo. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Fato Novo. Obrigado. A tecnologia ela chega já como aliada para muitas coisas boas, mas infelizmente também traz esses lados negativos, que é justamente a exposição das crianças e dos adolescentes a pessoas desconhecidas que têm intenções péssimas, inclusive, em relação a eles. Como é que esse trabalho é feito, primeiramente, pela família, para tentar evitar que essa criança, esse jovem, fique exposto e acabe indo para lugares que não deve ir? Boa tarde. Hoje em dia o celular é chamado de babá eletrônica, né? Desde pequeno você acostuma as crianças a utilizarem o celular. E aí quando chegam numa idade onde elas já estão falando, interagindo, e aí que está também um outro problema, que é a questão da pedofilia. Tem a questão do ambiente virtual e assim do ambiente físico, ou seja, de verdade. E aí o cuidado que os pais têm que ter, assim, primordialmente, o que a gente indica é que criança não tenha celular. Precisa utilizar, então tenha algum adulto supervisionando. Porque a gente vê pessoas se passando por personagens infantis, por crianças, mas quem está do outro lado é um homem. E o cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, quando seu filho está conversando na internet com alguém, você pergunta, você conhece essa pessoa? Não conheço não, um personagem tal, cuidado. Se for para conversar, converse com alguém que realmente você sabe quem é, saiba quem é aquela criança que está do outro lado. E outros cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, plataformas de tipo YouTube. Você pode utilizar YouTube Kids, mesmo assim supervisionando. Não só ele, como outras plataformas de streaming, né, de vídeo, tendo controle dos pais, que é colocando mais ou menos a idade do que seu filho pode assistir, se for o caso de você não poder estar supervisionando. Mas sempre tem que ter supervisão. Independente dessas ferramentas que elas se apresentam para auxiliar aí, justamente para os pais ficarem talvez um pouco menos preocupados, ainda assim é preciso essa supervisão, ela é essencial. Sempre. Não só na questão de abuso, de chantagem que é utilizado, troca de fotos, várias histórias, situações que a gente já viu aí, ocorreu recentemente de alguns personagens com desafios na internet, né? Onde começam por mutilações. A criança envia alguma foto e depois ela é chantageada porque mandou aquela foto. E aí vai evoluindo até ter a questão da própria criança, do nível de desafio, né? Chegar num nível tão alto que é a criança tirar a própria vida. E isso não é uma coisa excepcional, não. Tem cada vez tido mais dentro de uma normalidade muito grande, bem normal mesmo. E não só, a gente vê isso muito na Europa e Estados Unidos. No Brasil, o número cada vez mais crescente de crianças e adolescentes nessa prática. Isso é assustador. Tem essas ferramentas que o senhor falou, que alguns sites já disponibilizam, mas também tem ferramentas próprias voltadas para isso. Quais seriam elas? Como é que elas funcionariam para que os pais tivessem esse controle? Claro que nem tudo fosse exibido para essas crianças. Justamente. Hoje a gente tem uma gama de ferramentas e as próprias plataformas de streaming, né, que são os canais de vídeo que a gente vê na internet, o principal deles é o YouTube, tem um controle que você pode configurar para a criança não acessar certos tipos de programações. No das crianças, por exemplo, tem, como eu falei, o próprio YouTube Kids, que você seleciona lá qual a idade que a criança deve assistir, o que deve assistir na televisão. Interessante que hoje está bem melhor, porque antes, mesmo no YouTube Kids, foram encontrados materiais adultos dentro do YouTube Kids. Mas só que a tecnologia melhorou, avançou, e aí, que antes eram o que a gente chama, que tinham as tags, as palavras-chave que eram colocadas na descrição do vídeo. Hoje a identificação é por imagem. Então, mesmo que a tag identifique que aquele vídeo é infantil sem ele ser, mas agora identifica pela imagem. Então é essencial isso. O bom também
é que a grande maioria das pessoas não conhece tão numa profundidade maior assim a questão da tecnologia. Quer dizer, não, configure isso, faça isso, tal. A pessoa que está assistindo vai dizer, poxa, tudo isso eu tenho que fazer. Por isso que no próprio projeto do Antipedofilia tem alguns canais, algumas informações que a gente coloca lá, e um deles é configuração ensinando como configurar o que o filho deve assistir. Tem outros menores também, que é para crianças menores, porque a plataforma ela é feita não só para adultos, mas principalmente para crianças, porque é um local onde a criança pode fazer denúncia, a criança tem outras seções lá dentro, que a gente utiliza até qual parte do corpo não pode tocar aqui, não pode tocar ali e tal, explicando de uma forma lúdica para a criança, para os próprios pais ensinarem as crianças, em escolas também ensinar o que tem falando lá. E também a gente tem seção lá de questionário, um questionário com 7 perguntas, né, que a gente utiliza, que é um indicador, que é matemática, né, é lógica, e aí são 7 perguntas que dão uma ideia de que seu filho ele possa estar passando por algum tipo de abuso. Então é interessante aqueles indícios, não é? Isso. Interessante. Eu queria que o senhor falasse justamente agora sobre o programa Antipedofilia, no qual o senhor trabalha junto, como é que ele serve à sociedade no combate a esse crime tão cruel. E a gente tem algumas sessões lá, cada vez mais evoluindo, né? O trabalho árduo, duro, porque eu sempre falo isso, na primeira semana, logo quando ele foi criado, na primeira semana ele foi tirado do ar, foi derrubado. E aí hoje ele roda fora, né? E devido a várias atualizações, graças a Deus está lá rodando tudo bem. E aí a gente tem algumas sessões lá. A gente tem a sessão para ajudar, a sessão de denúncia, que não só a criança, o pai, o responsável, um vizinho, alguém viu alguma coisa, pode denunciar lá. E a gente redireciona isso para as polícias específicas em cada área, em nível estadual, chegam até denúncias fora do país, em espanhol ou de outros países. E lá tem um espaço para, como eu falei, para a criança, para os pais mostrarem, olha, não pode tocar aqui, não pode tocar. Uma educação dentro de casa para mostrar que não deve se tocar um estranho, não deve tocar em partes da criança. Tem a sessão lá, como eu falei, 7 perguntas que são feitas para identificar se o filho, a filha ali está sofrendo algum tipo de abuso, né? E esses outros também que a gente está implementando, que é mostrando, ensinando, principalmente essas pessoas que não têm tanto conhecimento, mas dizem, olha, é assim que configura, acessa aqui, faz isso, é dessa forma aqui. E a gente está lá sempre atualizando nas redes sociais também, para poder ajudar a população. Eu gostaria, inclusive, de divulgar essa plataforma, esse site, que você pode acessar do seu celular, do computador, é o www.antipedofilia.com.br, correto? Isso. A gente tem esses, pronto, justamente esse aí que está aparecendo aí na sua tela, www.antipedofilia.com.br, esse canal é importantíssimo. Não só para levar o conhecimento, mas também funciona como canal de denúncia, é isso? Isso. Pronto, você pai, responsável, você que tem anotado qualquer tipo de coisa, ou você mesmo que conhece alguém que tem criança em casa, é muito importante divulgar esse portal. Esse trabalho é um trabalho importantíssimo que é feito aqui no país e que combate esse crime tão cruel. Conversei com o Marcos Raposo. Marcos, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Jornal Fato Novo. Uma excelente tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Até a próxima. Até.